Fala pessoal, vamos dar sequência no nosso bate-papo, falar um pouquinho sobre carreira e mercado de trabalho. Antes eu quero voltar um pouquinho, né, e falar para vocês sobre habilidades técnicas, e também soft skills para poder ser um bom profissional de HRIS, né? Então, ser um profissional de HRIS exige uma combinação, né, de tanto habilidade técnica quanto interpessoais. Então, entrando aqui num pouquinho, né, de habilidades técnicas, ter conhecimento de sistemas de RH, né, é importante e é por isso, né, que eu estou gravando os vídeos para poder passar um pouquinho da minha experiência para vocês dentro dessa área. Mas não é só isso, né? Então, assim, tem análise de dados e relatórios, administração de banco de dados, automação e integração de processo, segurança e conformidade. Então, no Brasil a gente tem LGPD, a gente tem e-social. Então, ter essa noção, né, você não precisa ser um expert em LGPD, você não precisa ser um desenvolvedor de API ou ser um DBA, mas você tem que ter essas noções, porque quando a gente vai trabalhar ali com o sistema, elas vão ser muito úteis para você conseguir traduzir, né, a necessidade do RH num processo de sistema. E soft skill, a gente tem um pensamento analítico, uma capacidade ali de solucionar problemas e otimizar processos. Tem que ter uma boa comunicação, né, uma boa escuta, porque você tem que saber explicar de forma clara o sistema, e os sistemas eles têm limitações, né, eles não são mágicos, então você tem que saber ali explicar a limitação do sistema e o que, que pode ser feito ou não. Você tem que saber treinar também as equipes. Tem que ter uma boa gestão de mudança, né? Então, assim, fazer uma transição de um processo que às vezes é feito, sei lá, no Excel para um sistema, e ajudar ali na adaptação dos usuários não é uma coisa fácil, né? Então tem que ter bastante habilidade para gestão de mudança. Com certeza, resolução de problema, porque sistema falha, né? Às vezes uma configuração está errada e isso pode ter um impacto grande. Em RH isso é perigoso porque você mexe com vidas, né? Então, imagina que você, sei lá, cancelar a previdência de um funcionário, um benefício. Então, por uma falha de sistema, você tem que ter ali uma rápida resolução de problemas e ter também um bom senso de colaboração e empatia, né? Tem várias equipes dentro de um RH, não é só um DP, então existe área de gestão de talento, de business partner, de recrutamento, de benefício, de eh, relações trabalhistas e sindicais e por aí vai, são várias áreas, né? Então são muitos stakeholders ali que você precisa eh, meio que atravessar o computador e tipo, sentar na cadeira daquela pessoa para poder entender as dores e a necessidade, né? Por isso que a gente vê muita gente que migra de uma área de RH, às vezes a empresa está implementando um sistema e pede para ter pessoas dedicadas para testar o sistema, essas pessoas elas viram uma espécie de super usuários do sistema, e elas acabam indo para a área de HRIS, porque é muito difícil, né, e aqui já dando um passo aqui no nosso tema principal, que é a carreira, é muito difícil você encontrar profissionais eh, de HRIS, porque é um profissional híbrido, né? Ele tem que ter noções de tecnologia e também de RH, né? Não tem como a pessoa, se a pessoa ela for só boa em tecnologia, ela não consegue ser um bom HRS. Se ela for só boa de processo, ela também não vai conseguir eh, ser um bom HRS, né? Ela vai conseguir fazer algumas coisas, mas não vai ser um profissional ali com uma alta performance. E então, claro, né, as pessoas podem se desenvolver, ninguém sabe tudo, né? Eu, por exemplo, eu vim da área de IT e fiz uma imersão ali dos processos de RH e aí comecei a minha carreira nesse sentido, né? Então, por isso que também é muito importante a gente ter materiais e ter referências de qualidade para a gente poder buscar esse conhecimento. E hoje, né, na área de HRIS, existem inúmeras vagas abertas de oportunidades, e eu acho que isso vai aumentar cada vez mais, como eu falei no próximo vídeo, né? Eu acredito que tem uma convergência ali entre RH e TI, e esses profissionais eles vão ser mais requisitados no mercado. Como eu falei também no próximo vídeo, né?
os gringos eles já perceberam que no Brasil a mão de obra é mais barata, então eh, tem muita empresa de fora buscando profissionais dentro do Brasil. E, por exemplo, o Brasil tem uma das folhas de pagamento mais complexas e por conta do e-social. Então, a gente tem uma capacidade ali de se adaptar, né, a ambientes mais difíceis, mais complexos, porque o nosso país já tem ali uma legislação bem complicada e bem difícil de traduzir em sistema, né? Então, hoje dificilmente você vai encontrar no mercado posições de júnior, são muito raras, porque basicamente essas grandes empresas, né, e médias empresas, elas acabam eh, já tendo que ter alguém ali mais pronto, né, mais sênior, mais pleno para sênior, para poder tocar a área de HRIS, porque é, é uma área muito sensível, né? Então, eh, como que o que uma pessoa de HRIS ela tem hoje? Por exemplo, ela tem acesso a todos os dados de pessoas da empresa. O que isso está incluso, Rafa? Salário, performance, potencial, os dados pessoais. Então, por isso que eu falei, né, da LGPD. Você tem ali acesso, né, você tem como acessar a informação da vida da pessoa. Então, existe uma maturidade maior. Então, é difícil você encontrar vagas de júnior, né? Algumas empresas até têm, umas empresas maiores, porque eles conseguem segregar ali. Então, assim, uma pessoa júnior que vai trabalhar especificamente com um módulo de benefício, né? Só vai criar ali os benefícios, os planos de benefício. Então, você consegue até encontrar, mas são muito raras. Se vocês olharem no LinkedIn, colocar lá HRIS, vocês vão ver vagas mais sêniores de consultores, né? De especialistas. Mas isso não significa que é, é impossível entrar, né? Então, se você hoje já trabalha em RH ou em TI, você já tem meio caminho andado, né? Então, como eu falei, é um profissional híbrido, mas ele hoje, por exemplo, você não vai encontrar, né, um treinamento de HRIS, porque o processo de RH ele é diferente entre as companhias. O sistema ele pode até ser igual, só que o sistema ele vai se adaptar ao processo. Isso que é legal do HRIS, você consegue adaptar, né, um sistema como o Workday para o processo da sua organização, né? Então, assim, dificilmente você vai entrar num ambiente de uma empresa, vai sair e vai lá, não, isso aqui eu sei fazer tudo, tipo, já porque eu fiz na outra. Não, é totalmente diferente porque o processo ele tende a ser muito diferente, né? E empresas globais, por exemplo, você tem muitas nuances locais, então você tem que saber ali que nem sempre o que é melhor para um país vai ser melhor para o outro e tem os requerimentos legais que tem que serem né, cumpridos e acaba que isso deixa essa área ela bem complexa, né? Então, como eu falei, tem bastante oportunidade no mercado, né? E essas empresas elas têm buscado cada vez mais esses profissionais aqui no Brasil por conta da mão de obra. Existe, muita empresa que está implantando o sistema agora, então, assim, existem muitas oportunidades de consultores, porque aí já vão ser pessoas com mais experiências, porque já implantaram em outras, né. Mas quando a empresa ela implementa o sistema, ela precisa depois de alguém para manter. O sistema ele não vai se manter sozinho, né. Então a estabilidade do sistema, ela acaba, eh necessitando de profissionais diferentes de um perfil de consultor, né, que implantou. Dificilmente o consultor ele implementa e ele mantém. Então existem algumas diferenças, né, na maneira de trabalhar, né, de um consultor que implementa e pessoas que vão manter o sistema, que vão olhar para a melhoria do sistema. Nem sempre o sistema ele é implantado da melhor maneira. Então existem muitas oportunidades de melhorar os processos, né? E acabam que eh, a demanda ela é crescente
no mercado. E aí, pessoal, para não alongar muito o vídeo, né, eu vou gravar um próximo vídeo com dicas, para vocês começarem a se aprofundar um pouco mais no tema de HRIS, começarem a olhar ali, pessoas que vocês podem, seguir no LinkedIn, e não só no LinkedIn, mas em outros lugares também, para vocês começarem a ter uma fundação boa para poder dar um próximo passo na carreira de vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado e a gente se fala no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.